Próxima rodada é o candidato Pablo Marçal, quem tem a vez de escolher. Com quem o senhor pretende debater, candidato Marçal? Boa noite. Boa noite aos candidatos, a todos os paulistanos. A pergunta vai para o Ricardo. Pode fazê-la. Ricardo Nunes, eu estive em Morro Doce, Pirituba, Brasilândia, ali na Zona Norte, e eu colhi assinaturas de algumas crianças, e crianças com 10 anos e 11 anos de idade não estão sabendo escrever da rede pública de ensino. A gente está com o pior resultado do IDEB da história da educação, né, de São Paulo, gastando 25 bilhões. O que você não fez, né, ou o que você fez de errado, o que você tem que corrigir que você errou? Palmas, Goiás, Santa Catarina está na frente do estado da cidade de São Paulo. E é lamentável porque não tem solução. Ele mostrou outras coisas boas que ele fez, não dá para negar que foram feitas, mas aquilo que é primordial, fazer uma criança entrar em alfabetização, a gente não está conseguindo atravessar 38% de alfabetização na cidade de São Paulo. Educação, né? Não fugindo. Se fosse de fato o prefeito, ninguém aqui está criticando a prefeitura, nós estamos mostrando a pessoa que toca a prefeitura. Então eu queria que você no seu tempo se explicasse, porque já foi veiculado, isso aqui não é ilação, foi veiculado que você recebeu dinheiro em relação a mais de 100 pessoas indiciadas pela Polícia Federal. Se você puder contar para o cidadão de São Paulo. Obrigado pela pergunta. Antes vou usar meu direito de resposta para lembrar uma coisa. Foram feitas 3 perguntas para o Ricardo e as 3 ele não respondeu. Aqui parece que ele respondeu que é da Marina. Ele falou que não sabe o que acontece. Então significa que ele não pode ser gestor de São Paulo no próximo mandato. Por quê? Se está tendo algum tipo de esquema ou análise, né, de fraudes aí dentro do mandato dele e ele não sabe responder, isso é um grande problema. Segundo, ele não foi humilde para mostrar onde ele errou, que ele é o pior prefeito da história em relação à educação de São Paulo. Terceiro, ele foi injusto comigo, falando sobre processo de 20 anos atrás que não transitou em julgado, só para você saber, nunca toquei em nada de ninguém e se achar alguém eu pago 4 vezes mais. Agora eu quero ver ele, depois que ele encerrar esse mandato, comprovando os relatórios da Polícia Federal em relação às merendas, um desvio aí de mais de 1 bi e mais de 100 pessoas envolvidas. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós queremos. Nós queremos justiça, que é fácil bater no peito, estando no poder e usando a camaradagem para se proteger. Mas se você tiver a sensibilidade em tirar essa pessoa, que é pequena demais para um cargo tão poderoso, alguém que não tem pujança, alguém que não tem capacidade de liderança, alguém que não tem capacidade de gestão, não tem espírito de comando. É só isso que a gente precisa. E a melhor resposta que a gente pode dar para essa mediocridade é uma mulher séria e jovem. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Comentário do candidato Marçal. Não vai ter segundo turno em São Paulo. Quando eu entrei, estava com 5 pontos, foi para 7, 10, 14, 18, 21, 26, 28 e na Veritá, que saiu ontem, está 34%, salvo engano, ou 32%. Eu estou em primeiro lugar na Futura, primeiro lugar na Veritá, que acertou o resultado de Senado e governo do Estado anterior. Meu partido não está colocando um único real nessa campanha. Eu, Pablo Marçal, não coloquei nenhum recurso meu pessoal e nem de empresa minha, mas recebemos doações das pessoas que podem ajudar. E aqui eu faço um apelo para você. Tem que acontecer uma revolta do povo no dia 6. Todos esses candidatos aqui estão gastando seu dinheiro para fazer propaganda enganosa no rádio, na TV. Os marqueteiros que estão sentados aqui, eles nem preocupam com o resultado, porque eles vão embora com os milhões de reais deles. Não vai ter segundo turno. Eu queria que você mentalizasse isso, falasse isso com as pessoas. No Data Povo, que é olhar na rua, eu, Pablo, nunca vi um voto destinado a Ricardo Nunes, a não ser de gente que está balançando bandeira recebendo R$100. Eu vejo o voto do Bolo, sim, tem os votos. Nunca vi até hoje, na rua, um voto da Marina, não vi voto da Tabata, vi voto do Datena, achei voto do Datena na rua, impressionante achar voto dele. Não teria espaço no futuro governo. Caso o senhor seja eleito, então, prefeito de São Paulo, qual vai ser a liderança ocupada pelo presidente do seu partido e também os outros integrantes no seu secretariado? Candidato Marçal tem a palavra. Não vai ter, assim como eu sou o único candidato que já mostrou alguns dos secretários, né? A gente colocou o Sintra para cuidar do dinheiro dessa cidade e eu nem consultei ele, porque o nosso combinado é muito simples, é viabilidade eleitoral e eu sonho num futuro do Brasil e bem próximo a gente não precisar de partido político
para ter viabilidade eleitoral, que assim como a Tabata falou sobre o Boulos, em relação a o que o PSOL acredita, não dá para acreditar na figura do Boulos que está aqui. Essa figura de marqueteiro, né, o marqueteiro desenhou ele, assim como fez com o Lula para ele vencer a eleição. Ele que é de extrema esquerda, o Boulos, ele tem um partido que é 100% contra aquilo que ele está pregando na eleição, para ver se consegue ir para o segundo turno, mas não vai ter o segundo turno, você vai votar no 28. E aqui eu quero deixar bem claro que deve ser muito mal arranjada essa solução aí do Ricardo em chamar o capitão Bolsonaro de tenente. Ele está mais perdido que segue tiroteio. Elas estão assim porque as que estão no debate não respeitam o dinheiro público. A Tabata, que vai falar agora, ela deve ter recebido um pouco mais de 14 milhões. O Boulos é o candidato do sistema, é o que mais recebeu dinheiro público aqui. Em terceiro lugar, vem o Ricardo Nunes. Todos eles não têm um pingo de vergonha em usar esse dinheiro. Eu sou o único candidato, eu quero te pedir, não vote em quem usa dinheiro público, o número é 28. Paulo se multiplicou nos últimos anos, veio de cerca de 70 bilhões para mais de 110 bilhões agora. Isso significa que o pagador de imposto aqui na cidade está sendo cada vez mais levado o dinheiro do seu bolso, aquele dinheiro que ele poderia gastar num plano de saúde, para comprar algo para o seu filho. Eu quero saber de você, qual que é o seu plano para reduzir impostos aqui na cidade de São Paulo? Candidato Marçal, sua resposta. Obrigado pela pergunta. Antes vou usar meu direito de resposta para lembrar uma coisa. Foram feitas 3 perguntas para o Ricardo e as 3 ele não respondeu. Aqui parece que ele respondeu que é da Marina, ele falou que não sabe o que acontece. Então significa que ele não pode ser gestor de São Paulo no próximo mandato. Por quê? Se está tendo algum tipo de esquema ou análise, né, de fraudes aí dentro do mandato dele e ele não sabe responder, isso é um grande problema. Segundo, ele não foi humilde para mostrar onde ele errou, que ele é o pior prefeito da história em relação à educação de São Paulo. Terceiro, ele foi injusto comigo, falando sobre processo de 20 anos atrás que não transitou em julgado, só para você saber, nunca toquei em nada de ninguém e se achar alguém eu pago 4 vezes mais. Agora eu quero ver ele, depois que ele encerrar esse mandato, comprovando os relatórios da Polícia Federal em relação às merendas, um desvio aí de mais de 1 bi e mais de 100 pessoas envolvidas. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós queremos. Nós queremos justiça, que é fácil bater no peito, estando no poder e usando a camaradagem para se proteger, mas se você tiver a sensibilidade em tirar essa pessoa, que é pequena demais para um cargo tão poderoso, alguém que não tem pujança, alguém que não tem capacidade de liderança, alguém que não tem capacidade de gestão, não tem espírito de comando, é só isso que a gente precisa. Aqui, cada um tem seus defeitos e suas qualidades, mas dentre nós, ele parece sim ser o menor. Essa é uma das justificativas que eu tenho para você de São Paulo, que eu entrei nessa concorrência. Eu não quero ver Boulos sendo prefeito dessa cidade. Não quero. Obrigado, Marina. Eu já estou fazendo isso. Eu já estou diminuindo imposto, tendo uma campanha que não gasta nem R$1 de dinheiro público. Infelizmente, você e seu partido, Marina, endemonizava essa prática, mas você também está junto aqui com todos eles, exceto eu, usando dinheiro público para a campanha. São mais de 120 milhões de reais. Inclusive o Luiz Inácio Lula da Silva, que quer combater a fome, transferiu para o Boulos 30 milhões para a campanha dele. O Valdemar Costa Neto transferiu 15 milhões para a campanha do Ricardo. Ou seja, são campanhas multimilionárias. Se você pegar os gastos com publicidade do Ricardo Nunes, 648 milhões de reais, eu fico imaginando o tanto de gente que está na fila de hospital agora ouvindo esse número. Sabe qual é o problema? Aqui eu não estou falando que vou fazer, eu já estou fazendo. Sou o único candidato nesse debate que não está tocando no seu dinheiro para fazer campanha eleitoral. E o que você precisa de saber é o seguinte: nós geraremos 2 milhões de empregos nas periferias e a prefeitura vai trazer benefícios para as empresas que tiverem 80% dos seus colaboradores morando no mesmo bairro dessa empresa. Qual o motivo? Desafogar o trânsito, diminuir essa poluição, aumentar seu desfrute como cidadão e levar você a sério. Não tem essas propostas aqui, eu dei uma acompanhada no que eles estão fazendo, não tem essa pujança da periferia. Eu quero fazer com que você tenha a sua escritura, eu quero fazer com que você que se empenhe com a sociedade sempre pague menos impostos. Todo governo conservador da história do mundo diminui imposto. Todo governo de esquerda aumenta a despesa e para cobrir o roubo das despesas, assim como o presidente Lula está fazendo hoje, precisa de aumentar impostos. Os 2 deputados que nós temos aqui são deputados que votam com o governo e têm aumentado o DPVAT, têm aumentado os impostos que você às vezes não vê na calada da noite, mas seu orçamento vê, falta carne na sua casa, falta
bebida na sua casa, falta roupa na sua casa. Eu estou aqui e já estou te provando. O único candidato. Não vote em candidatos que usam o fundão eleitoral. Vote 28, o dia da vingança do povo. Quando você